Simbora para frente, gente, então falar um pouco agora sobre o processo de calor latente, né, que é quando a troca de energia térmica faz com que o sistema sofra mudança de fase. Antes da gente falar sobre a medida do calor nessa situação, vamos lembrar que só as mudanças de fase que são conhecidas, né? A gente sabe que a matéria se apresenta na natureza em estado sólido, líquido ou gasoso, ok? Sólido, líquido ou gasoso, e que cada uma das mudanças de fase de um desses estados para o outro recebe um nome bem estabelecido já. Por exemplo, a mudança do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão, né? Quando uma coisa derrete, essa mudança de fase é chamada de fusão. Quando uma coisa passa do líquido para o sólido, isso é chamado de solidificação, por exemplo, o processo de congelamento da água, solidificação. Quando o líquido passa para o estado gasoso, a gente chama isso de vaporização, né? Quando o líquido passa para o gasoso, lá na temperatura de ebulição, isso é chamado de vaporização. Quando o gasoso volta para o líquido, a gente chama isso de condensação. Aqui é quando a água ferve, e aqui é quando o vapor de água vira água líquida. E por último a gente tem aqui o processo, que é o processo da sublimação, que é quando uma substância passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Isso acontece, por exemplo, com as bolinhas de naftalina, que o pessoal costumava colocar dentro das gavetas de roupa, e, por exemplo, com o gelo seco. Essas duas substâncias elas passam direto do estado sólido para o estado gasoso. Uma coisa que deve ser bem estabelecida é a fusão, todas essas mudanças de fase, fusão, solidificação, vaporização, condensação, sublimação, elas acontecem em uma temperatura e uma pressão bem estabelecida. É bom a gente ir aprendendo desde já que não é só a temperatura que decide o momento em que uma substância irá mudar de fase. Não. A gente já sabe disso desde lá o ensino fundamental, que, por exemplo, a temperatura em que a água ferve depende da pressão atmosférica. Então, se você sobe uma montanha muito alta e você vai ferver água nessa montanha muito alta, a temperatura que a água começa a ferver é menos de 100 graus. Ok? Então, é bom a gente já ir estabelecendo isso, que a temperatura em que uma substância muda de fase não é independente da pressão, depende da pressão. Mas, né, quando a gente estabelece um valor de pressão, por exemplo, quando eu digo pressão atmosférica, né, então qual a temperatura de fusão, qual a temperatura de solidificação, qual a temperatura de vaporização, qual a temperatura de condensação, qual a temperatura de sublimação, tá? Então, quando a gente estabelece a pressão, é bom que fique claro, a temperatura em que uma coisa derrete é a mesma temperatura em que ela solidifica. A temperatura em que uma coisa vaporiza é a mesma temperatura em que ela condensa. E a temperatura em que uma coisa sublima, indo do sólido para o gasoso, é a mesma temperatura em que ela sublima, indo do gasoso para o sólido. Então, pegando só o exemplo da água, né? Em pressão ambiente, a água não sublima. Em pressão ambiente, você não vai ver gelo passar direto para o estado de vapor. Mas em pressão ambiente, a água derrete. Ou o gelo derrete, desculpe. O gelo derrete a 0 grau. Não é isso? 0 graus Celsius. A água líquida também congela em pressão ambiente a 0 graus Celsius. A água líquida em pressão ambiente vaporiza a 100 graus Celsius, ponto em que a água começa a ferver. Da mesma forma, o vapor de água se condensa e vira líquido em pressão ambiente também a 100 graus Celsius. Cada uma dessas mudanças de fase acontece em uma temperatura bem estabelecida, desde que eu também já tenha uma pressão bem estabelecida, tá? Um outro fato que é extremamente importante, né, uma outra coisa que é extremamente importante é a gente entender o que está acontecendo num processo de mudança de fase, né? Então, o que está acontecendo num processo de mudança de fase? Está acontecendo quebra de ligações entre moléculas. Então, um sólido,
As partículas se movem mais lentamente, vibram em torno de uma posição ali bem definida, as partículas estão ligadas umas às outras numa estrutura bem rígida, e aí eu começo a injetar energia térmica naquele sistema. Injeto energia térmica naquele sistema. Essa energia térmica começa a gerar uma maior vibração das partículas, essa maior vibração começa a quebrar algumas ligações entre as partículas, e essa quebra de ligação começa a trazer uma desordem para o sistema. Vira líquido. Mesmo coisa parecida acontece quando eu quero passar do líquido para o gasoso. Tá lá, tem algumas ligações químicas entre as partículas se movem com uma certa agitação e eu continuo injetando energia térmica. Essa injeção de energia térmica vai fazer as partículas se agitarem mais ainda e no final das contas aquelas ligações entre as partículas vão ter todas sido quebradas, as partículas vão estar passeando livres por dentro do recipiente, interagindo com as demais só no momento das colisões. Então, é isso que acontece durante a mudança de fase. A energia que é injetada no sistema, ela é usada pelo sistema para reestruturar o sistema, para quebrar ligações e reestruturar o sistema. Então, nada mais coerente a gente pensar o seguinte: quando a gente está indo de sólido para líquido, o sistema está absorvendo uma determinada quantidade de energia para poder fazer esse processo. Mas quando o sistema vai de líquido para sólido, né, é necessário que ele libere essa energia para poder passar de um estado mais bagunçado, que é o estado líquido, para um estado mais organizado, que é o estado sólido. Então, o que a gente quer dizer com isso é o seguinte: o calor que um sistema absorve para passar de sólido para líquido é o mesmo calor que ele tem que liberar para passar de líquido para sólido. Então, e além do que a gente já falou antes, a temperatura em que esses dois eventos acontecem é a mesma. Né? Depende só se eu estou injetando energia ou se eu estou tirando. Tá? Então, é bom a gente ter em mente isso aqui. É uma característica que é bom a gente ter em mente, que a gente não esqueça nunca. Né? A fusão, que é o derretimento do gelo, é um processo que exige absorção de energia térmica. Então, é necessário que o gelo absorva energia térmica para derreter. Então, a gente diz que esse processo é um processo endotérmico. Sempre que gelo derrete, ele absorve energia térmica. Então, quando o gelo derrete, as coisas que estão no entorno dele esfriam. Por quê? Porque para o gelo derreter, ele precisa absorver energia. E ele vai tirar essa energia de onde? Da vizinhança dele. Processo contrário acontece na solidificação. Para o gelo solidificar, para ele sair do líquido para o sólido, ele precisa perder energia térmica. Né? A gente precisa retirar a energia térmica da água para o gelo solidificar. Então, quando a água solidifica, ela libera energia térmica. As coisas no seu entorno, então, vão aquecer. A gente diz que isso é uma transformação exotérmica. Coisa semelhante acontece com os outros processos de transformação. Né? Quando a gente passa de líquido para gasoso, olha, para um líquido virar gás, ele tem que absorver energia. Então, é endotérmico. Ele absorve energia das coisas ao seu redor. Quando um gás vira líquido, ele precisa perder energia. Então, ele libera energia para as coisas ao seu redor. Mesma coisa acontece para a sublimação, né, que é do sólido para o líquido, e para a sublimação, que vamos chamar aqui de sublimação inversa, que é do gasoso para o sólido. Né? Então, é bom a gente lembrar isso, porque isso vai ajudar a gente a entender diversos fenômenos em que algumas mudanças de fase são utilizadas para aquecer ou esfriar um sistema. Isso acontece com muita frequência na nossa própria atmosfera. Né? Essas mudanças de fase, principalmente da água, do vapor de água, do gelo, elas são responsáveis pela liberação ou pela captura de uma quantidade imensa de energia presente na nossa atmosfera. Beleza? Então, restabelecendo aqui algumas coisas que a gente já disse. A temperatura em que as mudanças acontecem são bem estabelecidas para uma dada pressão. De líquido para sólido, de sólido para líquido é a mesma temperatura.
de gás para vapor, de vapor para gás é a mesma temperatura. Além disso, a quantidade de energia envolvida no processo de solidificar ou fundir é a mesma. A quantidade de energia envolvida no processo de vaporizar ou condensar é a mesma. E aí a galera já tabelou para cada substância quanta energia você precisa para transformar o cara num líquido, num sólido, num vapor, num líquido de novo, que é o chamado calor latente, calor específico latente. Calor específico latente, ele vai lhe dizer quanta energia é necessária para produzir uma mudança de fase numa determinada unidade de massa da substância. É fácil se a gente olhar para a tabela. Vamos olhar aqui para essa coluna, essa primeira coluna que fala do calor latente de fusão, ou seja, ele está dizendo qual é o calor latente para derreter determinada substância. Então isso aqui está me dizendo, se eu tiver oxigênio sólido e eu quiser derreter o oxigênio sólido, eu preciso de 3,3 calorias para cada quilo de oxigênio. Ah, se eu tiver 2 quilos, então eu multiplico por 2. Se eu tiver 3 quilos, eu multiplico por 3. Isso aqui está me dizendo que para a água, por exemplo, eu preciso de 79,7 quilocalorias, 1000 calorias, para derreter cada quilo de gelo. Tá? Essa é a quantidade, a gente costuma arredondar para 80, dizer que o calor latente de fusão do gelo, da água, é 80 quilocalorias por quilograma. É lógico que se eu tiver oxigênio líquido e eu quiser congelar, a quantidade de calor que vai estar envolvida no processo é a mesma, certo? Só que no processo de derreter, eu preciso injetar calor no sistema. No processo de congelar, eu preciso retirar calor do sistema, mas a quantidade envolvida é a mesma, tá? Aqui a gente tem, perceba, uma outra coluna que fala do calor latente de vaporização. Então essa segunda coluna me mostra que as quantidades de energia envolvidas nos processos de fundir e solidificar não são iguais às quantidades de energia envolvidas nos processos de vaporizar e condensar. Você vê aqui que, por exemplo, é pouca energia que é necessária para derreter 1 kg de oxigênio. Mas é muita energia, comparado, né, relativamente, é muita energia necessária para vaporizar 1 kg de oxigênio. Perceba que eu preciso de 51 quilocalorias para cada quilo de oxigênio. No caso da água, aumenta bem também. Se eu tiver água líquida e quiser vaporizar essa água líquida, eu preciso de 539, 540, arredondando, quilocalorias para cada quilo de água. Lembrando que essa é a quantidade de calor só para produzir a mudança de fase. Então, você só vai calcular o que... Isso aqui só serve para calcular o que foi envolvido na mudança de fase. A substância já tem que estar na temperatura para mudar de fase. Né? Se você tinha, por exemplo, a água a 50 graus e você quer vaporizar toda essa água, então a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a quantidade de energia necessária para aquecer a água de 50 até 100. Calor sensível. De 50 até 100. Quando a água chegar até 100, aí sim a água está na temperatura de vaporizar, aí você calcula o calor latente necessário para vaporizar toda aquela água. Então perceba, como o calor específico latente, que eu vou representar pela letra L, ele me diz quanto é necessário para cada quilograma. Então se eu tiver uma massa diferente de 1 quilograma, basta eu multiplicar pela massa total. Então esta equação aqui vai me dizer quanto calor é necessário ao todo, para que eu consiga mudar a fase de uma substância de uma determinada massa de uma determinada substância, tá? Novamente, o calor específico latente, o Lzinho aqui, ele é uma característica da substância. Perceba que cada substância tem o seu para cada mudança de fase. E é óbvio, o que você vai calcular aqui vai depender da fase. O L que você vai usar aqui depende da mudança de fase que você quer produzir. Então, você está querendo derreter gelo, você vai usar calor latente de fusão da água. Você quer vaporizar prata, você vai usar o calor latente de vaporização da prata. Ok?